aqui presente, eu peço licença para chegar. Como manda a educação, começo por me apresentar. O meu nome é José Boca, e boca eu tenho é para falar. Muito embora estivesse quieto, calado eu, não sei ficar. Já que você está aí, é porque o projeto Palavras você veio escutar. Aproveitando a ocasião, umas histórias eu vou contar. Olá você que está aí na sua casa, eu sou o Zé Boca, contador de histórias, escritor. Estou aqui no projeto Palavras, que é um projeto que tem o apoio institucional da Secretaria Estadual de Cultura do Ceará por meio da Lei de Incentivo. Também tem o generoso apoio da Enel, em parceria com a Biblioteca Estadual do Ceará, a BESC, com a Casa do Conto. O projeto Palavras pretende promover a democratização do livro e da leitura, dando ênfase na formação de leitores, através de saraus poéticos, contação de histórias, bate-papo com escritores e ilustradores. E você pode acompanhar a programação do projeto Palavras de graça nas redes sociais por aí. Os endereços vão aparecer aqui, ó. Fique atento, se ligue no Palavras. Bom, e para começar as minhas palavras, eu vou contar uma história. Porque era uma vez um mestre, o meu mestre. Porque essa história é uma história de mestres aos mestres. Nessa vida nós temos muitos mestres. Por exemplo, nossos pais são nossos mestres, evidentemente. Nossos irmãos, às vezes nem os irmãos mais velhos, irmãos mais novos, podem ser mestres. Nossos avós, nossos tios, nossos parentes. Depois, nossas professoras e professores são nossos mestres. Agora, com o passar dos anos, a gente descobre que algum desses mestres só eram mesmo mestres porque eram um pouquinho mais velhos que a gente. Agora outros, quanto mais os anos passam, mais a sua condição de mestre e a sua sabedoria nos ficam evidentes. E eu tive a felicidade de ter um mestre assim, que me influenciou na minha vida toda, inclusive na minha vida como contador de histórias. Eu convivi muito com esse mestre. Ele morava numa casa bonita, tinha um quintal enorme, ele criava muitos bichos, tinha galinha, tinha cabra, tinha cachorro, tinha gato, e fora os passarinhos que vinham lá se aproveitar das comidas que aquele quintal oferecia. Sim, porque era um quintal cheio de flores e cheio de árvores. E todas as árvores, todas as flores e todos os passarinhos que vinham e os bichos que lá moravam tinham nome. E certa vez eu estava na casa desse meu mestre, eu devia ter entre 3 ou 4 anos, eu era bem pequenininho. Estava muito entusiasmado, eu não lembro exatamente o porquê que eu estava entusiasmado, só lembro que eu estava entusiasmado. E então o meu mestre, me vendo naquele entusiasmo todo, bateu no cucuruco da minha cabeça e disse: "Menino, mas que felicidade!" Aquela palavra felicidade bateu diferente dos meus ouvidos. Eu já tinha ouvido alegre, contente, até feliz eu ouvia sempre, mas felicidade, uma palavra com 5 sílabas, foi a primeira vez que eu ouvi. Curioso como todo menino, evidentemente, que perguntei para o meu mestre: "Mestre, mas o que é felicidade?" Ele disse: "Senta que eu vou lhe contar uma história." E me contou a seguinte história: que era uma vez um homem pobre, muito pobre, morava lá para as bandas do Oriente Médio. E esse homem, então, estava andando lá pelas ruas da sua cidade, pensando como é que ele faria para alimentar a ele e a sua esposa, pois eles estavam passando fome. Foi então que esse homem andando, caminhando, pensando como é que ele ia fazer para comer e dar de comer para sua mulher, quando de repente tropeçou num objeto. Quando foi ver, uma lâmpada. Talvez eu possa vender para o ferro velho e comprar um pouco de comida. Mas se eu vender para um antiquário, eu posso ganhar mais dinheiro e comprar mais comida.
Mas para vender para o antiquário, talvez eu tenha que limpar um pouco. Ele então começou a esfregar aquele zinhave, aquela ferrugem, aquela sujeira da lâmpada. De repente, não mais que de repente, começou a sair da ponta da lâmpada uma fumacinha. Essa fumacinha foi virando uma fumaça. A fumaça virou um fumação e puf! O que é que saiu de lá? Um gênio. E o gênio disse que ele tinha direito a quantos pedidos? Um? Mas que gênio mais miserável. Olha aí, todo mundo falou que são 3. Eu queria mesmo 5 ou 6. Se fosse pelo menos 2, eu podia errar no primeiro e corrigir no segundo. Mas um gênio, por favor, é difícil. Ah, me desculpe, mas os anos que eu estive preso nessa lâmpada corroeu o meu poder de conceder pedidos. Eu só posso te dar um. Quer um? Ok. Não quer, eu vou embora. Não, peraí, se é um, mas eu tenho que pensar. Pois pense rápido, pois eu tenho pressa. Aí ele começou a pensar, né, gente? Ele era pobre. E todo mundo que é pobre quer ser o quê? Exatamente, rico. Eu não conheço nenhum rico que queira ser pobre. Aliás, rico eu não conheço de jeito nenhum. Mas pobre eu conheço é bastante. E todos os pobres que eu conheço querem ser ricos. Mas esse homem da nossa história não queria ser um rico assim qualquer. Ele queria ser um rico ostentação. Ele queria ser rico, mas tão rico, que a ponto de ele poder comer em pratos de ouro. É isso. Eu vou pedir para o gênio para que eu possa comer em pratos de ouro. Mas, quando ele foi pedir para o gênio para comer em pratos de ouro, lembrou da sua mulher. Eles eram casados há mais ou menos uns 13, 15 anos, e o maior desejo da sua mulher era engravidar. Era ter um filho, era ser mãe, e ela não conseguia. Ele então pensou, bom, se a minha mulher sabe que eu tenho direito a um pedido, em vez de pedir para ela engravidar, que ela tanto quer, pedir para comer em pratos de ouro, quem tem mulher aí sabe o que é que ia acontecer, né? Era bem capaz que ele apanhasse com um prato de ouro na cabeça. Ele pensou, bom, vou ficar pobre, mas pelo menos vou ficar em paz. Eu vou pedir para minha mulher engravidar. Mas quando ele foi pedir, gente, vida de pobre é uma desgraça, né? Como diria o grande poeta Paulo Leminski, problema nunca vem sozinho, o problema tem família grande. E ele tinha problemas, porque a sua mãe era cega desde o dia em que ela nasceu. E agora, já velhinha, muito mais perto da morte, ela ainda tinha esperança de enxergar a lua, o sol, um passarinho, uma borboleta, os filhos, os netos, sim, porque os irmãos todos, eles tinham filho, menos ele. E então ele pensou, bom, se a minha mãe sabe que eu tenho direito a um único pedido, em vez de pedir a ela para que ela pudesse enxergar, eu fui pedir para minha mulher engravidar a nora dela. Quem tem sogra sabe o que é que ia acontecer, né? E ele, então, com aquele conflito na cabeça, ele queria comer em pratos de ouro, a mulher queria engravidar, a mãe queria enxergar e ele não sabia, ele só tinha direito ao pedido, aquela confusão e ele não pensando, e o gênio então começou a fazer pressão. Olhe, você não vai se decidir, eu já vou me embora, eu tenho pressa. Não, espere, gênio, espere um pouquinho. Não, não posso esperar mais, pense rápido. Quando de repente ele teve uma ideia. Eu já sei, gênio. Não se esqueça que você tem direito a um único pedido. Se pedir mais de um, anula tudo. Não, é só um. Pois então peça. Qual é o seu único pedido? Gênio, eu quero que a minha mãe veja os meus filhos, todos eles comendo em pratos de ouro. E então, o meu mestre, quando terminou de contar essa história, que eu ouvi atentamente com o meu ouvido pequeno de menino, esse meu mestre me olhou dentro dos olhos e disse, menino, felicidade é isso. É você ser feliz fazendo as outras pessoas felizes. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. E quem gostou, que bata palmas aí da sua casa.
Bom, esse vídeo aqui está sendo gravado, mas geralmente quando eu faço ao vivo as pessoas me fazem perguntas. E uma das perguntas que as pessoas fazem, as crianças geralmente, né, porque criança é curioso, menino que pergunta demais aborrece, mas fica sabido, não é mesmo? Pois então, sempre me pergunto como é que eu comecei. Se eu desde criança queria ser artista, porque eu sou ator, contador de histórias, escritor. E eu confesso que quando criança, apesar de brincar muito de teatro, gostar de brincar de teatrinho, né, em casa com minhas irmãs, com os meus primos, a gente vestia roupa e fazia, inventava cenário, eu na verdade nunca pensei em ser um artista quando eu era criança. Eu tinha o sonho de todos os meninos, né? O que os meninos querem ser? Jogador de futebol, mas eu sou péssimo no futebol. Eu queria ser astronauta, eu queria ser bombeiro, mas confesso que artista eu não queria ser e a vida foi me conduzindo para isso. Mas apesar de não querer ser artista quando eu era criança, como eu disse para vocês, eu sempre gostei muito de brincar de teatro, brincar de fazer conta, brincar de escutar histórias e contar histórias também, né? Na verdade, dizem que eu era mentiroso quando eu era menino. Mas não é porque eu era mentiroso, é que eu inventava muitas coisas, né? Inventava. Por exemplo, uma vez a gente foi passar as férias, eu moro aqui no interior de São Paulo, e a gente foi passar as férias de julho com a minha família, meu pai, irmãos e tal, numa cidade aqui também do estado de São Paulo. Só que eu falei para os meus irmãos, para os meus amigos lá na escola, nas férias, que eu tinha ido para a Espanha. Eu queria muito ir para a Espanha, eu era curioso para saber da Espanha, tinha uma família muito próxima da gente, que eles eram espanhóis e eles receberam a visita de um tio deles que morava lá na Espanha, que eu também considerava tio e tal, e fiquei muito impressionado com aquilo. Eles moravam na cidade de Málaga, na Espanha, e aquilo ficou, eu lembro dele contar, né, para nós e para todo mundo nas rodas, como é que era o lugar onde ele morava, para mim e para os meus primos e meus irmãos e tios, e eu ia criando na minha cabeça as imagens. E aí eu falei para os meus amigos que eu tinha ido passar as férias, que tinha sido numa cidade do interior de São Paulo, lá na Espanha. E aí quando eu voltei, né, todo mundo contando, e nós reunidos assim na classe, numa roda, e eu contando das minhas aventuras na Espanha. Só que não, né? Mas eu estava lembrando, inventando muitas coisas, e todo mundo assim, vidrado, querendo saber, perguntando, e eu já respondendo. Quando o menino lá descobriu que era mentira, suspeitou que era mentira, e ficou talvez com inveja de todo mundo, tá? Atenção. Ele falou assim, isso é mentira, você nunca foi na Espanha. Eu nem precisei me defender. Todo mundo que estava ali em volta já me defendeu dizendo, você é que está com inveja, rapaz, deixa ele contar como é que foi lá na Espanha. E aí talvez eu já fosse um contador de histórias, né? Aliás, um contador e um fazedor de histórias, viu, gente? Porque na minha vida tem umas histórias muito interessantes. Engraçada. Bom, engraçada agora que eu estou contando, porque algumas delas não eram engraçadas quando acontecia. Na verdade, eu conheci um senhor muito sábio que dizia, história vivida é tragédia, contada é comédia. Mas agora eu vou contar para vocês umas duas delas, para vocês verem que na época foi tragédia, mas hoje pode ser bem comédia. O primeiro caso que eu me lembro passou assim no Natal. Eu sou de uma família do lado da minha mãe, que meus avós tinham 6 filhos. Tiveram mais, mas alguns morreram, sobreviveram 6. E esses filhos, né, e filhas, todos eles tinham filhos e todas as festas, todos os feriados, Dia das Mães, Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, nós passávamos na casa da minha avó, era de lei, todo mundo cozinhando, aquela comilança toda. A minha avó tinha sido cozinheira quando foi jovem, de uma família na cidade de São Paulo, então ali a comilança era repleta, e aquele monte de gente. E a minha avó, assim, eu gostava muito dela, era uma querida. Quando eu nasci, ela estava do meu lado, porque do lado da minha mãe, porque eu nasci na casa da minha avó. A minha avó estava acompanhando a parteira. A minha avó chamava Dona Laura. Só que Dona Laura tinha um problema. Dar presente não era muita a criatividade dela. Ela nos dava de vez em quando um dinheirinho para a gente comprar o que eu quisesse, mas quando ela tinha que dar um presente,
fosse de Natal, fosse de aniversário, eram meias. Sempre meias. E naquele Natal não foi diferente. Eu também, e meus primos, e minhas irmãs e primas, todo mundo ganhou meias. Bom, uma meia ficou ali, né? Meia criança nos interessa muito. E estava aquela coisa de todo mundo fazendo o almoço. Eu estava meio sozinho, eu lembro que tinha um primo, eu tenho um primo que é mais ou menos da minha idade, a gente estava sempre junto, mas aquele dia, não sei porquê, ele não estava junto comigo, eu estava sozinho, e fui explorar o... Já tinha comido, né, que lá tinha essa tradição na casa da minha avó, que as crianças comiam primeiro, liberavam a mesa para os adultos depois comer. Eu já tinha comido a minha parte, os adultos foram comer, eu estava sozinho, fui explorar o jardim, que a casa da minha avó tinha um grande jardim. Olhando aqui, espiando ali, de repente eu vi um negócio que me impressionou, gente. Eu vi uma aranha enorme, que para eu, que era menino pequeno, era enorme e enorme. E essa aranha não era só ela tinha assim na ponta uma pedra quase do tamanho dela, que na verdade era muito provavelmente o ovo dessa aranha. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, que eu falei, não, eu preciso descobrir o que é essa pedra, esse negócio que está na frente da aranha. O que eu fiz? Eu fui lá onde estava a meias que a minha avó tinha me dado, tirei a meia, nem quis saber, porque a meia eu ia usar outra hora, aquela hora eu não ia usar, e peguei só o saquinho. Aquele saquinho transparente, sabe? De plástico celofane, que vem a meia, que faz aquele barulhinho. O que eu queria fazer? Capturar aquela aranha. Então, com muito cuidado, como se fosse assim um Indiana Jones, um explorador, um biólogo, eu fui lá e, com muito cuidado, cacei aquela aranha com aquela pedra, né, que eu achava que era uma pedra, que eu não sabia o que era, segurei e fechei. Agora você vai ver. E fui lá perguntar lá para os meus pais, para os meus tios, para os meus primos, para quem soubesse o que era aquilo. Eu sei que eu cheguei todo entusiasmado. Olha, gente, que eu fiz isso aqui. Minha tia que estava assim na minha frente já deu um grito. A minha prima, quando viu aquilo, caiu desmaiada, gritando. Todo mundo começou a me xingar. O meu pai tomou o saquinho da minha mão, jogou no chão, esmagou a aranha. A minha mãe veio e me deu um puxão de orelha. E eu não soube depois o que era aquilo lá na aranha. Se era um ovo ou se era uma pedra. Depois, muito tempo depois, eu vim descobrir que era o ovo da aranha que ela estava lá empurrando, né, cheio de aranhinhas lá dentro. Mas o fato é que naquele dia, se eu tinha alguma pretensão de ser biólogo, acabou ali a minha vocação, porque levei um puxão de orelha por ter capturado a aranha e levado para a mesa durante o almoço de Natal. Outro caso que me ocorreu também tem a ver com certa comida. Eu, quando era menino, que eu te falei, uma das coisas que eu queria ser era jogador de futebol. Apesar de ser um péssimo jogador de futebol, eu sempre adorei jogar futebol. E para baixo da minha casa tinha um terreno baldio, que era o nosso campinho. Isso quando não tinha lá um circo ou um parque que locava o nosso espaço, e aí o nosso campo virava ou um parque de diversões ou um circo. Mas quando não tinha circo e nem parque, era o nosso campinho. E a gente ia jogar bola lá todo sábado de manhã. Era sagrado. Acordava, e geralmente tinha jogo da nossa rua com a rua de cima, da nossa rua com o bairro do outro lado, sempre tinha uns clássicos. E naquele dia nós teríamos um jogo contra a rua de cima, que era um time bom, sempre dava trabalho, eram assim, jogos apertados. Eu já estava me preparando, tomei meu café correndo, peguei o meu quichute. Naquela época, não sei se vocês procurem aí no Google, quem não sabe o que é um quichute, era um tênis que imitava uma chuteira, e estava me preparando para ir quando minha mãe disse, onde é que você vai? Eu falei, como assim? Onde é que eu vou? Vou jogar bola, hoje tem jogo, hoje é sábado. Não, mas como não, mãe? Não, antes de jogar bola, amanhã o padre vem almoçar aqui em casa. Gente, quando o padre almoçava em casa era bom, porque a comida era sempre diferente e gostosa, mas dava uma trabalheira para agradar o padre. E a minha mãe disse, olha, então eu quero que você vá no açougue, me compre 2 frangos, daí você traz aqui e pode jogar bola. Mas mãe, não tem mais nem meio mais, vai menino.
E eu fui para jogar bola. Só que entre a minha casa e o açougue onde eu tinha que comprar os frangos, ficava o campinho. A hora que eu cheguei no campinho, os meninos estavam chegando. Quando eles me viram, né, já disseram, chegou o nosso goleiro. Eu era o goleiro, porque geralmente quem joga bola sabe, né? Os piores com o pé vão pro gol para tentar pegar com a mão. E aí, eu falei para os meninos assim, não, gente, não vai dar, eu preciso ir no açougue para minha mãe, mas eu já volto, eu vou lá correndo. E eu fui correndo para o açougue, esperei a minha vez e tal. Aquela coisa, o balcão ficava mais aqui e eu tentando pedir lá para o dono do açougue. Falei, olha, o senhor me dá 2 frangos e tal, um não muito grande e não muito pequeno, que era a recomendação da minha mãe. Ele pegou os 2 frangos e embrulhou no jornal, que aquele tempo, né, antigamente, quando eu era menino, as coisas embrulhavam no jornal, carne e outras coisas. E eu peguei os 2 frangos grandes, assim, aquele pacotão, pus embaixo do braço e fui correndo para ir voltar para casa, para voltar para o campinho. O jogo já estava para começar. E os meninos, quando me viram, lá, chegou o goleiro. Eu falei, não, gente, eu tenho que levar o frango para minha mãe aqui, vocês estão vendo. Não, aí o dono do time, dono da bola, dono do campinho, falou assim, ou você joga agora no gol, ou não joga nunca mais. Bom, eu pensei, o almoço do padre é só amanhã, né? Eu acho que dá para jogar um joguinho aqui e depois eu vou lá levar o frango da minha mãe. Coloquei os 2 frangos assim do lado da trave, que era na verdade um tijolo. Nos campinhos as traves são um chinelo, um tênis, um tijolo. E era assim, 2 tijolos, eu coloquei o frango ali do lado. E aí começou o jogo, aquele jogo disputado, como eu disse para vocês, o time da rua de cima era um time de respeito. E gol para cá, gol para lá, e eu defendendo aqui, defendendo ali, e o jogo já estava para terminar, quando nós fizemos o gol final, que dava a vitória, e eu fui comemorar com os meus amigos, gol, fui por meio, a gente se abraçou, aquela felicidade toda, e aquela alegria. Quando eu virei e voltei para o meu gol, o frango, que era para estar do lado da trave, não tinha mais nada. Quando eu olhei para o meio da rua, 3 cachorros estavam comendo não, acabando de comer os 2 frangos que a minha mãe havia encomendado. Comendo com jornal, com plástico, com pé, com asa, com rabo, não sobrou, foi nada. E naquele dia, em vez de eu levar um frango para casa, no jogo, não levei nenhum, e nem em casa. O dia que o goleiro que tinha que levar frango, não levou frango. Essa é uma história que se passou comigo. E são causos da vida. E causos contados é caos acabado. Uma das coisas que os meninos e as meninas sempre me perguntam, lembrando, menino e menina que pergunta demais aborrece, mas fica sabido. Bom, uma das coisas que sempre me perguntam é o que eu gosto de ler, já que a gente está aqui num projeto que pretende incentivar a leitura aos leitores. Uma coisa que eu adoro ler é poesia. Vocês gostam de poesia? Pois então eu queria fazer para vocês um convite. Convite. Poesia é brincar com as palavras. Como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brincam, mais novas ficam. É como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Essa poesia chama Convite e é de um poeta chamado José Paulo Paes. E eu gosto muito dela, eu queria convidar agora todo mundo para a gente falar de poesia. Que poesia é uma coisa tão bonita, né, gente? Eu, assim, tenho muitos autores que eu gosto, muitos poetas. O que eu mais gosto é esse aqui, ó. Chama Paulo Leminski. E eu tenho esse livro aqui que tem a obra dele quase completa. Todos os livros deles compensados aqui. Eu gosto tanto, tá vendo? Ele está todo marcado, todo ele tem um trecho. E assim, e tem algumas poesias, né, pra gente que é, pra mim, que sou contador de histórias, e pra gente que está falando aqui de contar história, tem algumas poesias que são como fosse história. O próprio Paulo Leminski, que eu acabei de mostrar para vocês, ele tem um poema que é uma história que eu gosto tanto,
que chama A Lua no Cinema, que eu vou falar para vocês. A Lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, era a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era uma estrela bem pequena, dessas que quando se apaga ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha. Ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje ela pede: amanheça, por favor. Essa poesia, essa história, poesia, essa história poética, esse poema, história, é do Paulo Leminski e se chama A Lua no Cinema. Vocês já brincaram de poesia? Eu recomendo, viu, gente? Assim, eu desde muito tempo, falando lá atrás, como eu disse para vocês, que eu não tinha muita expectativa de ser, nenhuma expectativa, esperança, imaginava ser artista quando eu crescesse, quando eu fosse grande. Quando a gente é criança, a gente sempre quer o que é que eu vou ser quando eu crescer. E eu cresci sem saber o que eu queria ser e no fim eu me transformei num artista. E comecei lá com poesia, num grupo de rua, declamando poesias na rua, várias poesias. Então eu gosto muito, eu queria recomendar para vocês, você que está aí me vendo, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola com os seus amigos, que vocês leem poesia. Tem poesias que são ótimas, tem poesias muito divertidas, tem poesias um pouco mais tristes, tem poesia de amor, tem poesia de humor, tem poesia, como eu já disse, que conta a história. Tem, por exemplo, essa aqui, que chama Conto de Todas as Cores, que é assim. Eu já escrevi um conto azul, vários até, mas esse é um conto de todas as cores. Sim, porque era uma vez uma menina verde, um menino azul, um negrinho dourado e um cachorro com todos os tons e entretons do arco-íris. Até que, devidamente nomeada pelo senhor prefeito, veio até eles uma comissão de doutores. Todos eles de preto, todos eles de barba, todos eles de óculos. E por mais que cheirassem e esfregassem os nossos 4 amigos, não conseguiram chegar a uma conclusão e começaram a ruidosamente a discutir se aquilo era de nascença ou quando interrompeu o cachorro. Mas nós não nascemos, nós fomos inventados. Esse poema chama-se Conto de Todas as Cores e é do grande poeta Mário Quintana, que é uma história legal, né? Porque assim, as coisas geralmente a gente inventa. Não é? Lembra que eu falei lá para vocês que eu tinha fama de mentiroso, mas na verdade eu inventava as coisas. E poesia é uma boa coisa para a gente inventar, para a gente pôr a nossa cabeça para pensar, brincar com palavras, né? Como diz José Paulo Paes, que é como brincar com bola, papagaio e peão, só que as palavras não gastam. Quanto mais a gente brinca com elas, mais elas ficam novas, mais elas se rejuvenescem. E é bem legal, né? E eu me lembrei agora de um outro poema, falando dessa coisa, né? Que eu contei para vocês lá a história que eu mentia, não inventava, né? Contei a história da Espanha, quando eu tinha ido para outro lugar, e inventava muitas outras coisas. Cheguei até a ficar de castigo algumas vezes por conta dessa coisa de mentir, né? Minha mãe não gostava que mentisse e tal, mas eu não mentia, gente, eu inventava. Então eu vou falar para vocês um poema que é de um grande poeta brasileiro, né? Um dos mais conhecidos, que eu vou falar o nome dele no final do poema, e o poema chama-se A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo
os dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe colocou-o de castigo. Mas, quando Paulo voltou, dizendo que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo furadinho feito queijo, e que ele provou, e que tinha gosto de queijo, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar bola durante 15 dias. Mas, quando o menino voltou, dizendo que todas as borboletas da terra tinham passado por ele lá na chácara de Ciaiopídia, querendo fazer um tapete e transportá-lo até o 7º céu, a mãe resolveu levá-lo ao médico. O doutor Epaminondas examinou e depois abanou a cabeça dizendo: dona Coló, não tem jeito. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu eu sou um caso de poesia. Inclusive agora, nesse momento que nós estamos vivendo aí, todo mundo sabe, um período difícil de pandemia, onde as pessoas têm que ficar em casa, onde a gente tem que usar máscara, onde a gente tem que dar o distanciamento social, onde a gente tem que lavar a mão com álcool gel, lavar a mão com sabonete, se precaver. Eu estou fazendo um trabalho de poesia. Eu e o meu parceiro Marcos Boi, é um músico que trabalha comigo há muito tempo, nós estamos com um trabalho que chama Contos Quarentênicos. E o que são contos quarentênicos? São pequenos podcasts, pequenos áudios gravados, narrados, né, e editados com música, com trilha sonora. Eu gravo e o Marcos Boi faz a trilha sonora e faz a edição de som. E aí a gente manda direto para o WhatsApp das pessoas. Então toda semana, toda quarta-feira, se você quiser receber um Contos Quarentênicos, manda uma mensagem para mim, para o número que está aparecendo aqui embaixo, para esse telefone, para o WhatsApp, né? Para você que não está vendo, que tem deficiência visual ou só está ouvindo, o telefone é 15 98173 1438. 15 98173 1438. Então você manda uma mensagem, fala: eu sou fulano, eu sou cicrana e eu quero conto, que aí eu vou te colocar numa lista e toda semana você vai receber um poema e um texto em prosa, curtinho, que é para o WhatsApp, né? Mas você manda aí uma mensagem que você vai receber. Então, se você quiser receber os contos quarentênicos, manda uma mensagem e diga: eu sou tal, fulano, cicrana e quero conto. Tá bom? Conto com você. Bom, nós estamos aqui já encaminhando para o final do nosso vídeo, né? O vídeo desse projeto Palavras, esse projeto bonito, que tem o apoio institucional da Secretaria do Estado de Cultura do Ceará, através da Lei de Incentivo à Cultura, tem o apoio da Enel, a parceria da BEX, né, da Biblioteca do Ceará, Biblioteca Estadual do Ceará e a Casa da Prosa. Bom, mas antes de encerrar, eu quero contar mais uma história. Já que eu sou contador de histórias, eu estou aqui, fui convidado pela Casa da Prosa para contar a história. Então, vamos lá, a nossa história. Porque essa história é uma história que se passa lá na África, lá num país chamado Zimbábue, que já chamou Rodésia. E esse país fica na savana africana. E lá, nesse país, na savana africana, existem muitos e muitos animais. Alguns que a gente conhece de zoológico, de televisão, de fotografia, de internet, e outros que a gente nem imagina. Mas o bicho, o animal, personagem principal de nossa história, tenho absoluta certeza que todo mundo aí conhece, você também conhece. Algumas pessoas têm até em casa.
Eu não sei se você tem esse bicho em casa, mas você sabe qual é esse bicho? Qual é? Qual é? Qual é? É o gato. Sim, porque era uma vez um gato que morava na savana africana e queria saber, entre todos aqueles bichos, qual era o mais poderoso de todos. Então o gato procura aqui, procura acolá, até que de repente ele parou embaixo de uma árvore. Para embaixo da árvore, gato. E se deparou com dois bichos que pulavam e gritavam, que eram os macacos. O gato, quando viu aqueles macacos que subiam com tanta habilidade e descia com tamanha agilidade, logo ele pensou, poderoso mesmo são esses macacos. Afinal, um bicho que sobe e desce com tanta agilidade, com tamanha habilidade, parece até um trapezista de circo, só pode ser muito poderoso. Então, o gato, curioso personagem de nossa história, passou a acompanhar os macacos por toda parte que esses fossem. Por exemplo, os macacos subiam na árvore. Quem subia na árvore? O gato. Os macacos desciam da árvore. Quem estava no chão? O gato. Os macacos comiam a bananinha. Quem comia a bananinha? O gato. E viveram assim durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo. E atenção, gente, quando as coisas ficam calmas numa história, é porque alguma coisa vai acontecer. Os macacos então começaram a tremer, sentiram o cheiro estranho, arrepiaram todo, começaram a gritar, saíram correndo, porque agora veio um bicho mais poderoso que os macacos, que é o leão. Mas o gato, quando viu aquele leão com aquela juba maravilhosa, pensou, poderoso mesmo é esse leão. Afinal de contas, ele não é o rei dos animais. Então o gato, curioso e ladino personagem da nossa história, passou a andar junto com o leão por toda parte. Por exemplo, o leão ia lá, comia uma carninha. Quem mastigava uma carninha? O gato. O leão tirava uma sonequinha. Quem estava roncando? O gato. O leão fazia um xixizinho. Quem fazia um xixizinho? O gato. E viveram assim durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo. E vocês sabem quando as coisas ficam calmas, né? O leão então começou a sentir um cheiro estranho, arrepiou sua juba, saiu correndo, porque agora veio um bicho mais poderoso que o leão, que é o rinoceronte. Mas o gato, quando viu aquele rinoceronte, com aquela carapaça grossa, aquele chifre bem pontudo na ponta do nariz, pensou, poderoso mesmo é esse rinoceronte. Afinal de contas, ele não pôs o leão, que é o rei dos animais, para correr. Então o gato, curioso, interesseiro e esperto de nossa história, passou a seguir o rinoceronte por toda parte. Por exemplo, o rinoceronte ia lá, comia um capinzinho. Quem comia um capinzinho? O gato. O rinoceronte ia lá, bebia uma aguinha. Quem bebia uma aguinha? O gato. O rinoceronte ia namorar a rinoceronta. Quem ficava segurando a vela? O gato. E viver assim durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo muito calmo. E quando fica calmo, vocês já sabem, né? O rinoceronte sentiu um cheiro estranho, começou a arrepiar o pelo que ele quase não tem. Saiu correndo, porque agora veio um bicho mais poderoso, que é o elefante. O gato, quando viu aquele elefante, pensou, poderoso mesmo é esse elefante. Afinal de contas, um bicho desse tamanho só pode ser muito poderoso. Então o gato,
Curioso, esperto e interesseiro animal, personagem de nossa história, passou a perseguir o elefante onde quer que o elefante fosse visto. Por exemplo, o elefante ia lá, tomava banho na água. Quem tomava banho na água? O gato. O elefante se secava na terra. Quem se secava na terra? O gato. O elefante ia fazer um cocôzinho. Aliás, você já viu cocô de elefante? Para quem não viu, eu vou contar. Segundo o Imetro, só o pum do elefante pesa 38 quilos. Bom, mas isso já é outra história, né? E viveram assim gato e elefante e gato durante dias, semanas, meses, até que um dia ficou tudo calmo e parado. Ouviu-se ao longe um estampido, pá! O elefante saiu correndo, porque agora veio o mais terrível, o mais cruel, o mais sanguinário dos animais, que é o homem caçador. Por sorte do elefante que ele errou o tiro. Mas o gato, quando viu aquilo, pensou: poderoso mesmo é esse caçador, esse homem, pois não é ele que prende, mata, trafica todos os outros animais. Então o gato, curioso gato, já passou a acompanhar o homem que voltava para sua casa. O homem e o gato voltando para casa, voltando para casa, voltando para casa. Chegando lá na casa do homem, quem é que estava esperando ele? A sua mulher. Oi, querido. Oi, querida. Querido, mas que gatinho mais bonitinho. Onde você conseguiu? Ele está me seguindo lá desde a floresta. Por falar em floresta, você não ia caçar o elefante para a gente fazer umas empadinhas de elefante lá para os nossos amiguinhos da BES, a Biblioteca do Estado do Ceará? Eu ia, mas acontece que o vento estava na direção contrária e eu só tinha uma bala e... Peraí, você está querendo me dizer com essa conversa toda que você conseguiu errar o tiro num elefante? Sim, errou ou não errou? Errei, querido, eu errei. Você é um incompetente, você é um imbecil. Agora faz o seguinte, vai imediatamente atrás de carne. E não volte aqui sem a carne de elefante, pois os amiguinhos da biblioteca estão esperando as empadinhas de elefante. Está bom, querida, está bom. Aí, como todo homem sabe e sensato deve fazer, o homem caçador seguiu as ordens de sua mulher. O gato, quando viu aquilo, o que ele pensou? Poderosa mesmo essa mulher. Afinal de contas, ela manda e o homem obedece na hora. Então o gato, curioso, o gato se aproximou da mulher e começou a passar no meio da perna dela. Assim, sabe quando o gato faz aquela esfregação? Ai, gatinho, para, gatinho, não faz assim. Ai, gatinho, vai dormir. Que hora que aquele incompetente trouxer a carne? Se é que ele vai achar o açougue, eu te prometo que eu te dou um pedaço. Bom, aí ele foi dormir, que quem tem gato sabe que uma coisa que gato faz bem é dormir, né? E a mulher foi lá cuidar dos afazeres domésticos. A mulher foi cozinhar, a mulher foi lavar roupa, a mulher foi passar roupa, a mulher foi fazer faxina justamente na hora da faxina. Quando ela estava assim faxinando, ela enfiou a vassoura embaixo do lugar que há muito tempo não enfiava, e sabe o que saiu de lá? Um rato, socorro, socorro! A mulher ficou desesperada. Então a mulher assim subiu em cima da cadeira, colocou a cadeira em cima da mesa, a mesa em cima do guarda-roupa, o guarda-roupa em cima da casa, e de lá de cima a mulher gritava: socorro, socorro! E o gato então, com aquela barulheira toda, acordou. O que está acontecendo? E a mulher gritava: socorro! E o gato se aproximava: socorro! E o gato se aproximava: socorro! Quando o gato chegou bem perto, o que ele faz? Que delícia de ratinho bem gordinho. A mulher, quando viu aquilo, ficou tão grata que desceu o guarda-roupa de cima da casa, a mesa de cima do guarda-roupa, a cadeira de cima da mesa. E ela finalmente de cima da cadeira e disse: ai, gatinho, muito obrigado, você é demais, você salvou a minha vida, você é poderoso. Aí o gatinho pensou: eu sou poderoso? Mas eu saí por aí procurando qual era o bicho mais poderoso do mundo, e primeiro eu achei que poderoso eram os macacos.
mas os macacos se pelam de medo do rei dos animais, que é quem? Quem? O leão. Mas o leão não é páreo para o rinoceronte, que com toda aquela força não consegue derrotar o enorme elefante, que é grande, mas não grande o suficiente para enfrentar o homem caçador que manda em todos os bichos, mas tem medo da sua mulher, que manda no homem que manda em todos, mas tem medo de um rato. E eu, o gato, é quem come o rato. Já entenderam, né? Isso quer dizer é que eu é que sou o bicho mais poderoso do mundo. E é por isso, caríssimos e atentos ouvintes, que até hoje o gato entra e sai, come, bebe, dorme, acorda a hora que ele bem entende. Porque, segundo ele é o bicho mais poderoso de todos. Essa história entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem souber, que conte outra. E quem gostou aí de casa, pode bater palmas. Porque essa história está aqui, neste livro, O Bicho Mais Poderoso do Mundo, que é um reconto africano que foi escrito por mim, né, recolhido por mim, registrado por mim, José Boca, com ilustrações da Bruna Lubambo. Olha que as ilustrações são maravilhosas, gente. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha que ilustrações lindas da Bruna Lubambo. E esse livro aqui tá dentro, olha que ilustração mais linda. Esse livro aqui está dentro dessa coleção aqui, que vocês podem ver, que chama Colorim Colorado, que é da editora Aletria. Aqui está aparecendo o endereço, o site da editora Aletria, onde vocês podem encomendar, comprar esse livro e entrega aí na sua casa. Né? E a coleção Colorim Colorado, da editora Aletria, tem essa proposta de contadores de histórias de língua portuguesa publicarem contos do seu repertório. Então, O Bicho Mais Poderoso do Mundo era um conto que eu já contava, e a editora Letria me convidou para publicar esse livro. Então, O Bicho Mais Poderoso do Mundo, da editora Letria, José Boca e Bruna Lubambo, a ilustração, é o meu primeiro livro. Então, para encerrar o nosso bate-papo, eu queria recomendar para vocês que comprassem o meu livro. Nesse momento a gente não está podendo sair de casa, eu não posso viajar, eu viajo o Brasil inteiro, né? Mas nesse momento eu não posso viajar, mas quem sabe um dia você comprando o livro, nós nos encontramos e eu posso fazer uma dedicatória a vocês, tá? Então, para encerrar o nosso trabalho, a minha recomendação é O Bicho Mais Poderoso do Mundo, da editora Aletria. Um reconto de José Boca com ilustrações de Bruna Lubambo. E eu queria agradecer a você que ficou até o final do nosso vídeo. Muito obrigado. Esse é o Projeto Palavras, né? Projeto que tem o apoio institucional da Secretaria Estadual de Cultura do Ceará, através da Lei de Incentivo à Cultura, né? Da Biblioteca Estadual do Ceará, o apoio da Enel, e a promoção, né? A produção é da Casa do Conto. E acompanhe aí outras programações do Projeto Palavras, tem coisas maravilhosas. Então você pode encontrar aqui nas redes sociais, nesses endereços que está aparecendo aqui embaixo. Tá bom? Então até a próxima oportunidade, pode me procurar. Se você quiser receber os contos quarentênicos, me mande um WhatsApp dizendo seu nome, falando o que é conto. Pode procurar a editora Letria para comprar o livro Bicho Mais Poderoso do Mundo, e não só o Bicho Mais Poderoso, mas como outros livros. Bom? Muito obrigado pela sua presença aí. Tem dias que se ouve não, noutros dias se ouve sim. Toda boa história nem bem começa, logo chega ao fim. E quem gostou pode bater palma por Projeto Palavras e para mim. Muito obrigado.